No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um elemento bastante importante na construção, de qualquer narrativa audiovisual, mas principalmente quando nós falamos sobre séries. Nós vamos falar sobre a ambientação, ou seja, onde essa série se passa. Quais são os espaços que esses personagens e os seus conflitos se desenvolvem. Quando nós paramos para pensar o que faz uma história dar certo, provavelmente nós vamos lembrar dos conflitos que aqueles personagens passam, dos próprios personagens, das mensagens por trás de todas aquelas histórias e, de fato, esses são os três elementos mais importantes quando a gente pensa no trabalho da poética de Aristóteles. Ele falava que a organização das ações em primeiro lugar, personagens em segundo e mensagem em terceiro. Em quarto, nós tínhamos o diálogo, em quinto, ritmo e música, e em sexto, o espetáculo. E o espetáculo, dentro das séries de hoje, quando nós passamos para o que é feito hoje, agora, ele também abraça a questão do espaço. O espaço onde as coisas se desenvolvem é muito importante. Quando nós pensamos em séries como Succession, nós estamos dentro do espaço daquele 1%. Nós estamos nas suas coberturas, nos seus escritórios gigantescos, dentro dos seus helicópteros e jatinhos particulares. Ou então quando nós pensamos na série The Newsroom, do Aaron Sorkin, nós estamos dentro de um jornal, dentro da sala de edição, dentro dos escritórios de cada uma daquelas pessoas. House of Cards, nós estamos dentro da Casa Branca. Breaking Bad, nós estamos dentro daquele trailer onde o crime está sendo realizado. Enfim, pode pensar em qualquer série, você sempre vai lembrar da ambientação como algo bastante importante, mas talvez não tão reparado assim. E por que a ambientação é tão importante para todos nós? Porque o ambiente, o espaço, ele modifica a nossa experiência. Porque nós, como público, estamos acostumados a ver histórias o tempo todo. Nós temos histórias sendo lançadas para nós como público a toda hora. Na era que nós estamos vivendo, a competição fica cada vez mais acirrada. Então, qual é a diferença entre acompanhar uma narrativa e outra? Muitas vezes, o espaço pode te levar para um desejo ainda maior de acompanhar aqueles personagens. Quando você pensa em sucessos da Netflix, por exemplo, ou Round 6, você tem o espaço como um lugar essencial para que aquela história se desenvolva. Um lugar que também estabelece conflito, um lugar que estabelece relações diferentes entre aqueles personagens. Então, Round 6, você tem a apresentação de um espaço misterioso, mas que você tem basicamente um dormitório onde aquelas pessoas descansam ou tentam descansar e salas de testes, onde nós sabemos que a partir da primeira sala, em cada um daqueles lugares, aquelas pessoas vão viver situações de vida ou morte. E cada mudança entre um espaço e outro traz desafios diferentes para aqueles personagens. O que faz o público permanecer interessado também é justamente saber qual vai ser a próxima sala, qual vai ser a próxima prova e onde isso vai se dar. E a mesma coisa acontece quando você acompanha uma série, por exemplo, como Mad Men, onde você quer acompanhar aquela agência de publicidade, aquelas pessoas em agências de publicidade naquela época. E a evolução desse espaço também é muito importante para todos nós, porque o espaço conta a história também. Diferente, por exemplo, do teatro, onde você tem um envolvimento mais lúdico da imaginação do público, quando nós estamos pensando em séries, nós estamos falando em ambientes que precisam ser construídos. Então você de fato precisa fazer o público mergulhar naquele lugar. Quando você assiste séries, por exemplo, como 3%, que foi um dos grandes sucessos nacionais feitos na Netflix, a primeira série nacional da Netflix, a diferença entre um espaço e outro era imprescindível para contar aquela história, para você perceber a total diferença entre a vivência de um e de outro, e é claro, para você entrar dentro daquele universo, entrar naquela distopia. E agora que nós já entendemos a importância, é muito interessante perceber a diferença entre o espaço no filme e na série. O Aaron Sorkin é um dos grandes roteiristas da sua geração, talvez o maior dentro dos Estados Unidos, e ele é muito conhecido por ter escrito séries de grande sucesso, como também filmes. E ele tem uma percepção que é a seguinte: a partir do momento em que você tem um espaço interessante, um espaço exclusivo, você tem uma série. Você pode guiar aquelas pessoas, conduzi-las para esse lugar. Eu vivenciei isso assistindo a sua série na HBO, The Newsroom. Essa é uma série em que você tem personagens interessantes, mas talvez o mais interessante seja de fato o dia a dia de cada um deles, porque as narrativas à nossa volta, elas podem nos levar para lugares que nós não entraríamos sem a ficção. Inclusive, pessoal, eu quero saber de vocês, deixem aqui nos comentários qual é a série, na opinião de vocês, que tem o melhor espaço. Aquele espaço que gera
o suficiente para que a série prenda a sua atenção. A mesma coisa se dá com a questão dos conflitos e desenvolvimento de personagens. Quando você acompanha um personagem como Coringa ou um personagem como Kendall Roy, você não precisa passar pela vivência daquele personagem para ter empatia por ele, por sentir o que aquela história está te passando. Então você é transportado para aquelas emoções. A mesma coisa se dá com os espaços. E as possibilidades são as mais diferentes possíveis. Você pode ser levado para o inferno, para o céu, você pode ser levado para uma distopia, você pode ser teletransportado para os lugares mais diferentes possíveis. E é exatamente por isso que é tão interessante acompanhar como as séries trabalham o espaço em que o conflito é desenvolvido e os diferentes lugares possíveis dentro de cada narrativa. Eu particularmente gosto muito de observar como esses lugares me colocam dentro da história. Qual é a importância? E por trás de tudo isso existe, é claro, o trabalho de grandes profissionais. Nós geralmente acabamos falando sobre o trabalho de atores e diretores. Eu particularmente gosto muito de falar de roteiro, direção e atuação, mas o trabalho por trás da direção de arte, de toda a produção que é construída para que a gente possa entrar naquela realidade, é de fato algo que me comove bastante, que me faz pensar na relevância da gente ter cada vez mais séries sendo produzidas no Brasil, porque para que você possa entrar na magia do que está sendo apresentado, para que você possa entrar naquela ilusão que está sendo criada, diversas pessoas estão na construção de tudo aquilo. Você tem pessoas que estão responsáveis desde a construção das paredes que estão em volta daqueles personagens, como os copos, o figurino, qualquer outro material que aqueles atores vão lidar. Todo o trabalho daquelas pessoas é construído para que a gente de fato possa entrar naquele universo. A construção do universo, ela é muito peculiar, porque de nada adianta você construir uma série com uma belíssima estrutura, com belíssimos personagens, se aquele universo não for construído em volta deles, se as paredes não se erguerem em volta deles. Você percebe, por exemplo, em Breaking Bad, a importância da escolha do lugar que a série se passa, porque se aquele personagem vivesse em uma cidade grande, ele jamais conseguiria dirigir até o deserto dentro de um trailer para fazer o que ele tem que fazer. Então, essas escolhas, elas também são estratégicas, elas colocam os personagens em determinadas situações, às vezes favoráveis e muitas vezes desfavoráveis, né? O lugar também serve como uma formação de conflito, às vezes até mesmo como um grande objetivo do personagem. Quando você pega House of Cards, o grande objetivo do protagonista durante toda a série era justamente chegar na sala oval. E isso não acontece só nessa série, acontece em muitas outras. O objetivo do personagem pode estar relacionado a um trono, como nós temos em Game of Thrones. Tudo se dá pelo espaço que cria objetivos para esses personagens. Então é muito bonito ver como as coisas se conectam, como as coisas de fato estão relacionadas para a criação de uma unidade. E unidade, no caso, gera uma sensação de um universo. E isso pode acontecer desde Game of Thrones, que é de fato, né, um universo gigantesco que foi construído, como também em séries como The Office, onde tudo se dá em um escritório. Isso ajuda muito também para que a história não precise ter início, meio e fim. Cada episódio pode ser um episódio. E aí está uma grande diferença também entre as séries e as propostas, mas se você tem um espaço rico, você tem história para contar. E essa é a beleza da coisa, né? Perceber a quantidade de elementos que podem enriquecer uma grande história é algo que vale a pena prestar atenção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Deixem aqui nos comentários também outros tipos de conteúdo que vocês querem acompanhar aqui no canal, que eu estou sempre de olho nos comentários de vocês. Quero agradecer a todo mundo que comenta e a gente se encontra no próximo vídeo.